a Pedra do 80. Lá no começo, o Alto do 50. E aqui na estrada de Vargem Alta, o Colonial 61. Né? Uns 120 lotes demarcados. Mas muito colono nem chegou a ocupar sua terra. Não teve casa para todo mundo. Né? Formaram famílias artificiais de até 16 pessoas para ocupar uma casa de 4 cômodos. E as terras, muitos nem ocuparam porque não servia para nada e não foram ocupados e estão em mata até hoje. Essa região da Sibéria aí, do Santiago, quem vem de Friburgo, olha, né? Do Alto do Estuqui até Bocanha, Sibéria, São Pedro, ainda é região coberta de mata. Vanusa, está atrasada, hein, ó. Cheguei atrasada para a aula. Professora. Não é porque você agora é colega, mas você já foi aluna. A regra é a mesma, né? Puxa a orelha. Bem, gente. Mas aí... Mas e o nome Lumiar? De onde que vem esse nome? Os colonos ficarem satisfeitos. Vou chegar lá, calma. Vai chegar. Calma. A história é comprida. Os colonos começaram a abandonar esses lotes, esses números coloniais, e eles ficaram sabendo que mais para o nascente tinha umas terrinhas melhores. Tá? Lumiar, né? Quem está em Friburgo, vem de manhã é sol na cara, né? Quem vai para Friburgo de tarde é sol na cara. Então eles começaram a se deslocar para cá. Porque eles até descobriram que tinha uma companhia imobiliária que já estava querendo negociar essas terras. Então eles se apressaram e se deslocaram para cá. Agora, gente, esqueçam essa estrada Murilo-Miar, tá? O caminho era por Vargem Alta. Alto 50, mas... Não. Alto Nem 50 aquela ali, foi não. antes. Isso aqui era sertão habitado por índio bravo, como alguns falavam. O caminho era o caminho do meio. Era ainda nem Porque sonhava, né? o caminho de Vargem Alta ele vai passar bem praticamente no meio desses números coloniais, ou na beirada do lado de lá. Então a chegada para aqui é São Pedro. É isso que eu ia falar, saía onde? Saía lá no... Tanto que um dos primeiros que vieram para cá foi o Marchon e Tardã, que hoje falam Tardinho, Tardém. E ali no Alto São Pedro, Tardém, Santo Antônio e Barra Alegre. Lá é foco de Tardém. Né? E o Marchon veio para cá e se estabeleceu em Pedra Riscada. Antes dos suíços? Não, eles já eram os suíços. Eles abandonaram lá onde eles receberam e procuraram o Vale do Rio Macaé. E uma vez atingindo o Vale do Macaé, eles começaram a deslocar a montante e a jusante, né? Uns subiram o rio, Galdinópolis, Macaé de cima, outros Pedra Riscada, Santa Luzia, Cascata, Barra de Sana, né? Tanto que o Muzi foi parar lá na Barra de Sana. Uma alemã procede que eles pediram ao Dom Pedro, que já era príncipe regente, já tinha tido... Dom João já tinha voltado para Portugal, que ele pediu. Não, que ele pediu as terras, não tem uma história dessa? Não, ainda é Dom João. Ainda, Dom João, isso aí é o começo da colônia, 1820. Dom Pedro, da independência em diante, 1822. Não, mas ele ficou aqui. Mais os alemães, tá? Estou falando, ainda estamos nos suíços, tá? Então eles começam a ocupar isso aqui, mas ao chegarem aqui, eu tive a oportunidade de arrumar uma documentação, acho que não está nem aí. Um documento deles pedindo terra, e junto com essa documentação tinha um esboço de mapa mostrando onde eles queriam se estabelecer. E aqui já tinha 6 marias ocupadas. Por quem? Por nobres que vieram provavelmente para a corte de Dom João lá em 1808. E junto com esses nobres, tinha uma família que eram descendentes de franceses. Lá na Revolução Francesa, o Pierre de Roux, ele fugiu, né, estar nobres emigrados com medo da Revolução, ele fugiu para Portugal. Lá estabeleceu família.
e seus filhos nasceram em Lumiar. Eu vou fazer aqui até uma correção histórica, porque a gente, muitas dessas coisas, é através da tradição oral. Então a gente recebe informação, mas posteriormente essa informação pode ser corrigida com novas pesquisas, com novas informações. Então tem a história da Dama do Lumiar, né? Que a Micaela da Abreu seria de Lumiar, em Portugal, e Ela era casada com Filipe de Roux. o Felipe. Mas na verdade quem nasceu em Lumiar foi o Filipe de Roux. Então não é a Dama do Lumiar, seria o Cavaleiro do Lumiar, né? Então a gente já vai mudando um pouco a história. Acredito eu que vivendo, isso aí é dedução, tá, gente? Porque eu ainda não encontrei documentação sobre isso. Foge da Revolução Francesa para Portugal. Em Portugal, um tempo depois, me aparece Napoleão Bonaparte invadindo Lisboa. Certamente esses descendentes de nobres fugiram para o Brasil. E uma vez que Lisboa caiu em poder da França, talvez existisse o temor da colônia também cair em poder dos franceses. Porque o que explica descendentes de nobres franceses virem parar nesse sertão do Lumiar? Imagina isso aí, 1808, 1810, até 1820. Né? Desative o modo Clara Corte. Aqui o sertão, né? Sem luxo nenhum. Então, conta aí a tradição oral que o Filipe de Roux, ele deu o nome da fazenda que ele estabeleceu aqui, em homenagem à sua terra natal, que é a freguesia de São João Batista do Lumiar, em Lisboa. Hoje é um bairro de Lisboa. Sim, é um bairro. Quando nós estivemos na Europa com meu irmão, quando nós saímos do hotel, passando pela Avenida Brasil, lá, vinha um ônibus escrito Lumiar. Na Avenida Brasil, lá de Lisboa, um ônibus escrito Rafael, inclusive. Rafael, né? Hoje esse bairro é conhecido só como Lumiar, não tem mais, né? Freguesia. E o passo do Lumiar? É Lumiar, né? Diz que assim não é uma coisa assim maravilhosa, né? De bonito. O meu amigo que esteve lá, ele falou que bom lá em Lisboa, o ponte lá é o Cais do Sodré. Que eu sou Sodré, né? Eu sou família Sodré. Sério, a night lá é no Cais do Sodré. Vou lá para ver, vou lá conferir. Mas então, minha gente, esses colonos, eles foram se estabelecendo aqui nas terras do Macaé Superior, como eles falavam, hoje temos Macaé de Cima. Né? E aí foram estabelecendo suas terras. E quem estava, Manel, nesse tempo? Essa foto aqui é da Marie Balmar. Marie Balmar Marchon, né, que hoje falam Balmain. Né, o nome sofreu uma alteração e acrescentaram um N aí no sobrenome. Mas na verdade é Balmar. Seria a mãe do Carlos Maria Marchon, que dá nome à escola, e a praça, né? Que foi quem edificou o chalé da praça. O chalé da praça era sede da fazenda dos franceses, da família de Roux, do Filipe de Roux. E depois o Marchon comprou a propriedade dele, não sei porquê, ele foi embora. E o Marchon edificou o chalé, a parte superior, por isso aquela data 1888, porque ele é bem anterior àquilo. E acredita-se que aquela casa antiga lá do Casa Velha também fizesse parte do patrimônio dos de Roux. Era tudo uma fazenda só. Então aqui tem um documento, uma cópia de documento da época da colônia, que eu consegui copiar lá no acervo da prefeitura. É rapidinho o textinho. Vejam a data. 23 de abril
de 1820, quando os colonos começaram a largar as terras e se estabelecer aqui. Diz Cláudio Marchon, que era o Jean-Claude Marchon, né, o nome foi aportuguesado, diz Cláudio Marchon e os irmãos Tardin, que querendo ir se estabelecer nas terras do Macaé, onde já botaram uma posse pegada a João Musi e Antônio Creton. Como suplicante não tem despacho, peço para conceder meia légua de terra no referido lugar. Então vejam que em 1820, eles chegaram em 1820, 1819, 1820, 1820 já estavam pedindo autorização para largar a colônia e se estabelecer aqui. Não só aqui, tá, gente? Muitos colonos foram para o norte, né? Para a região de Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, São José do Ribeirão. Eles se espalharam aqui na região. Outros foram até, quem tinha mais condições, voltou até para a Suíça. Manel, esclarece uma dúvida aí que agora eu lembrei das aulas de história. A primeira fazenda dele, do Jean-Claude, foi a Pedra Arriscada, depois que ele veio para cá. Porque lá tinha um lucro na festa aí para cima do cemitério. A fazenda do Marchon, aqui, esse centro de lugar era do Derru, do Felipe Derru. Agora, a fazenda do Marchon ia do Poço Feio ao Encontro Rios. Era uma boa porção de terra, né? Essas terras todas, Manel, eram da coroa. Era terra da coroa, né? Aqui Era da estavam coroa, né? índios, puris, não é? Oi? Haviam índios puris por aqui. É, Haviam tribos, acho que foram eles expulsos quando vieram falam os índios, tem uma história fala-se que aqui era habitada pelos... Aqui, eu acredito que estava mais para o Goitacá. Porque aqui está chegando mais para a Baixada Litorânea, para o lado de Macaé, Campos. Eu acredito. Porque o índio, né, deixa pouco, a habitação dele, palha, madeira, né, fica pouca coisa para pesquisa. Mas aqui na região já encontraram aí umas ferramentas, umas machadinhas de pedra. Eu acredito que possa ser Goitacá. Os puris, eu acredito mais ali para o lado de Sumidouro, Talcara, Cantagalo, seriam os índios puris. E os quilombolas? Hein, Manuel? E os quilombos? Quilombola, tem registro de quilombo? Nas cartas desses colonos que se deslocaram para cá, eles não fazem menção nenhuma a indígenas, tá? Aqui na região, mas falam de quilombolas. Então, os primeiros habitantes O Laurent Sandberg, ele se estabeleceu mais aí do lado da Barra do Sana, ele relatou que eles, para se estabelecer na região, eles tiveram enfrentamento com negros. Aqui, provavelmente onde tem o nome de Quilombo, né? Ali na Serra Mar. Mas eles eram escravocratas ou não? Oi? Esses suíços. Alguns colonos suíços chegaram a possuir Mas, escravos Manel, em suas Manel, dá fazendas. licença. Só um minutinho, Papai só pra- conta uma história que quando ele estava para comprar a sede do chalé, né, deu um valor, né, o vovô na época, quando ele veio assumir estava invadido. Então talvez essa invasão seria isso que poderia estar acontecendo. A sede dele. Papai conta aí essa história que foi criada. Aí eu não sei, né? Porque... Ele já estava para comprar. 1920, porque ela está falando, Do né, minha vovô. prima, né? A sede da Fazenda do Do Lugar, chalé. que pertenceu ao Derru, Isso. depois foi comprada pelo Carlos Vovô. Maria Marchon, não sei a data Aí precisa. vovô foi para comprar, não é isso? Aí o nosso avô, Isso. que era lumiarense, mas vivia em Barra Alegre, plantando café, Eugênio Guilherme. ele comprou do Marchon, Eugênio Guilherme Spitz, comprou do Carlos Maria Marchon, de porteira fechada. Sim. Só que ele morava em Barra Alegre, né? Quando ele chegou aqui, o cara assumiu o imóvel, a porteira Estava estava invadido, aberta. estava né? invadido. Aí ele falou que não queria mais. Não estava A mais de história que porteira, meu pai contou. Ah, viu? não tava mais de porteira fechada, né? Não quero mais, não quero mais. Vou voltar. Nisso as peças, depois eles fizeram acordo quando que vovô
Acabou. porque foi violado, né? Mas aí eu não posso... É até complicado falar isso. Quem foi? Foram pessoas daqui? que Não, batiram? sabe? Foi Só a falou família? invasão. Não posso. Não, Não posso falar aqui quem foi, será que foi? Não, Deixa pra lá. Quilombo, que é a nossa terra lá onde estão meus parentes, o nosso cemitério lá, é pela questão dos quilombolas, é isso? Acredito que para ter o nome do quilombo, nome de quilombo, né? Todos sabem que quilombo é um conjunto, na verdade, quilombo não é o acampamento. Quilombo é um conjunto de acampamentos de negros foragidos, que na verdade o acampamento é mocambo, né? Vários mocambos numa região formam um quilombo, né? Então, acredito que sim. Inclusive, em São Pedro da Serra, tem alguém aí que vive em São Pedro, não, né? São Pedro da Serra, você deve ter ouvido falar, Zé Armando, na família da Dona Nene. A família dela era de lá. Talvez ela seja descendente dos quilombolas que foram expulsos. Eles foram expulsos da região, tá? Mas eles eram escravocratas, então, aquela pergunta que... Não necessariamente. Eles, quando chegaram, se espantaram com a situação da escravidão no Brasil, mas aí depois a maioria acabou se ajustando ao sistema. Essa moleza do sul da Bahia, a colonização é suíça. E eles Tinha eram suíços lá. escravocratas. Aqui não é que todo, o Machão, por exemplo, tinha. Inclusive tinha um cemitério, né, Manel, de escravos lá atrás do cemitério principal. O pai do Carlos Maria Machon, o Jean-Claude, né, o Cláudio Machon, ele chegou a possuir 50 escravos. E o interessante que eu vi lá no acervo lá, que na ficha dos escravos, aí tinha profissão, lavandeira, de roça, tinha cor, tinha cobre, pardo, preto e tinha também estado civil. Tinha estado civil. Tinha naturalidade, era ou nação, quando tinha vindo da África, e crioulo, quando era nascido aqui no Brasil. Onde está esse documento? No acervo Dom João VI, né? Friburgo, era o antigo Promemória, né? Eles estão com a documentação toda digitalizada, tem muita coisa. E em arquivo de cartório também tem alguma coisa, mas parece que o arquivo de cartório de Friburgo foi lá para Petrópolis, aí tem que ver. Dia 26 de novembro, uma pesquisadora do Quilombo aqui da Serra, ela vai estar presente aqui no Alberto e ela vai trazer a pesquisa dela sobre o Quilombo. Quem estiver interessado, é só... E no sábado que vem tem o seminário lá em Casimiro. O Quilombo mesmo. Parece que essa historiadora, eu ouvi, né? Qualquer coisa, dela. não sei se é exatamente essa, mas ela conseguiu até uma verba da Suíça como uma indenização por essa questão dos colonos suíços expulsarem esses quilombolas para ser aplicada em instituições sociais de interesse público. Mas parece que a verba vai ser investida. Eu vi essa história. Eu acredito que sim. O Machon, parece que meu avô, quando comprou essa fazenda, tinha um montão de material lá, aquelas pescoço de tornozelo, de escravo, corrente, bola. E dava valor para aquilo, parece que ele vendeu tudo com ferro velho. O cara passou aí com a carroça, comprando ferro velho. História que a gente ouvia, né, Manel? Vendeu tudo. Por isso muita gente fala do
Hoje vocês falam casarão, a gente fala chalé, né? E quando tinha essa fazenda toda aqui, lá em São Pedro tinha o quê? Era uma outra fazenda de um dono só? Já tinha a fazenda das famílias de lá, né? Principalmente do Berinja, né? O Harriman. João Silvério Harriman, né? Berinja. Tanto que aquele casarão ali, tem aquele casarão, logo que você chega em São Pedro, ao lado da Assembleia de Deus, aquele casarão ali era a sede ali dos Erinhos. E não tinha assembleia, porque a frente daquele casarão é para o lado, não é para a praça. Se vocês observarem, o lado da praça é a lateral dele, a frente dele era para quem chega de Lumiar. Já observou isso? Tem até uma varandada ali, né? Mas aí a assembleia, né, a igreja, cobriu, tapou muito aquilo. Ora, gente, perguntem aí, porque a gente fica... Vocês viviam de quê na fazenda? Era o que? A plantação de quê? Que era mais? O objetivo da venda desses suíços seria uma produção de hortigranjeiros para abastecer a corte. Né? O primeiro objetivo era esse. Mas você imagina a distância na época para levar essas mercadorias até o Rio de Janeiro. As terras péssimas que eles receberam. Então, nessa confusão toda, eles acabaram por se inserir no contexto do Brasil do século XIX, o café. Tanto que aqui, da Pedra Arriscada, Santa Luzia, Cascata, né, o Marchon aqui, os Muzios, Jacu, né, ali para Cascata era a família Jacu. Produziram muito café. O Vansan Jacu na Cascata tinha também um outro tanto de escravos que o Marchon tinha. Ali onde é ali tinha outro colono suíço, Pachu. E não sei se vocês já viram lá na Serra Mar, botaram uma placa lá, Pachu, CHU, e um índio com cocar, né? Eu acho que acharam o nome Pachu. É um nome indígena, na verdade, Pachu é mais uma família suíça. Pachold, né? Igual o Jacold, né? O Jacu é a família Pachu. E, por ignorância, o indivíduo botou lá Pachu e botou um índio com cocar. Tinha índio aí, né? Manuel, queria chegar em 1891. Porque 1891 é a data de fundação da República do Rio. Eu queria entender que em 1889 uma série de movimentações de formação aqui, né? De onde é que veio essa cultura da banda? A formação da banda, eu sempre tinha uma foto de 6 pessoas, formação original da banda que tiveram à exposição aqui. Onde é que surge a banda? Quem patrocinou os instrumentos da banda? Quem montava quem criou essa cultura? A Luciana estava falando ali, lembrando que a gente, ao falar em Lumiar e São Pedro, a gente não pode falar só em suíço. Né? Porque 4 anos depois, o erro se repete. Vamos fazer a mesma coisa com os alemães. Aí, já com Dom Pedro I, vocês sabem que Dom Pedro I teve dificuldade de estabelecer o Estado brasileiro, né? Houve resistência, né, em vários pontos do país, e o Brasil não tinha um exército. O nosso exército era o exército português até então. Então, Dom Pedro, ele tinha que constituir um exército. Mas ele ia constituir um exército. A maioria de quem vivia aqui, português. Ele tinha que contratar mercenários. Ele tinha que contratar estrangeiros aí para formar uma força armada aí para enfrentar essa resistência à escravidão. Mas isso era proibido. Não sei se já era Genebra, essas convenções aqui, mas proibiam a contratação de soldados estrangeiros. Então, o que fizeram? Opa, vamos trazer colonos alemães. Colonos agrícolas.
Só que dessa relação de colonos, tinha os colonos de primeiro grau e os colonos de segundo grau. Os colonos de primeiro grau seriam os lavradores, e os colonos de segundo grau, que seriam lavradores também, mas na verdade eram soldados mercenários, para formar essa força para enfrentar a resistência. Então, você vê os Heringer, né, os Eringer de São Pedro, os Heller, os Frez, os Blaut, todos colonos alemães. Oi? Heidegger. E os suíços, Machon, Jacou, Pachou, Breton, Musi, Chabudé. Eles começaram a conviver aqui. Mas eu acredito que essa tradição musical de banda, de instrumento de sopro, tenha vindo dos alemães. Porque a fundação da Euterpe aqui predomina os Brust. Tanto que, na época quando meu tio, né, o pai da Vilma, era vereador, aí eu falei com ele, tio, tudo bem, essa praça aqui tem um nome, um ex-pracinha que entrou na Itália, mas essa praça aqui, para quem é de Lumiar sabe, tem tudo a ver com Levi Aires Brust, que é da família dos fundadores aqui da banda, né? Que foi o Peter Nicolau, lá em Brust, hoje fala Pedro Brust, que é a rua que chega de Lumiar, né? E Eugênio Gustavo Brust, pai do seu Levi, João Carlos Jacó, lá em Brust. Então, a Alma e o Carlos Maria Machon, que estava sempre presente em tudo aqui em Lumiar. Mas a fundação aqui da Euterpe, acredito ter sido obra dos alemães, principalmente da família Brust. Tá certo? E lá em São Pedro, também teve sua banda de música. Também teve sua banda de música. Provavelmente lá os Borra, os Beringer, né? As famílias tradicionais alemães de São Pedro. Ô Manel, você tem notícias de quando a primeira escola da fazenda aqui foi fundada? Como é que ela funcionava? Não tem uma data precisa não, porque inicialmente o aprendizado era nas próprias famílias, né? Mas aqui em Lumiar, no final, a época de fastígio, de esplendor daqui da região é o final do século XIX. Tá? Banda de música, sociedade bibliotecária, liceu lumiarense, jornaizinhos, né? Era um folhetozinho. Até o casarão ali, né? Meu pai deixou, ali foi escola. Foi delegacia. Ali foi escola, porque aquilo ali foi um prédio público. Isso. Aquilo ali foi construído para ser a delegacia. Só que o Machon, quando foi embora, ele foi embora para Araruama. E ele vendeu a fazenda do Lumiar de porteira fechada, como já disse. Então, o prédio público estava dentro da fazenda, ficou porque não tinha escritura. Você está falando daquele prédio ali da esquina? Depois a família dela. Ali foi escola. Ali tinha cadeia. Ali tinha cadeia pública, tinha cela. Tanto que ele é feito com tijolo maciço, mas a parede da cela é tijolo maciço dobrado. A parede dessa Marisa, aquela casa da moto ali, ó. Ali foi cadeia, foi a escola, nunca foi casa para morar. A gente fica lá, às vezes, pela noite. aqui, não, eu sei, mas aqui, ó, que eu falei, ó. Por quê? Eu não falei só jornal. não. O Lumiarense tinha evolução também, mas eu não consegui uma cópia da evolução. Eu sou daqui, eles sabem disso, eles sabem. E aqui, ó, 1894, que fala numa ata dos exames realizados no Liceu Lumiarense. Então, portanto, em 1894 já existia uma escola particular em Lumiar.
Agora, na escola pública, sinceramente, não sei. Aí teve o seminário, né? O seminário foi de que ano, Manel? Oi? Maria Amor, seminário. Era só de meninos, Ali é década né? de 60. 60. Mas a escola, aquele Machão. prédio, no Marchon ali, foi em 1952. O seminário veio depois. E aí dali da casa que você mora, aí foi pra lá. Mas o seminário não foi da década de 70? 60, porque 60, aí Maria foi criada a Diocese de Nova Friburgo. Isso, que era só de Porque meninos internos. Friburgo ainda era ligado pela Igreja Católica a Niterói. Ainda é. Não. Agora tem sua própria diocese. Existe a Diocese de Nova Friburgo. Friburgo tem um bispo. Friburgo tem um bispo diocesano que pega toda essa região, Cabo Frio, Cachoeiro de Macacu, todo o centro-norte, faz parte da Diocese Norte. Ô Manel, Tá falando aí que Cabo Frio já Cabo é Frio de já é a Diocese de Niterói. Mas Rio das Ostras Lá é. Você entra naquela igreja de Nossa Senhora da Conceição, Rio das Ostras, está falando que tem A São Benedito também, a Catedral. Cabo Frio é o que, Macaé? Oi? Cabo Frio é o Cabo quê? Frio é a Diocese de Niterói. Ah, já é Passou Niterói. aquela ponte ali que caiu ali. A ponte vai de São João, né? É a Diocese de Niterói. Então Rio Bonito também deve ser Niterói, né? Agora, Uma coisa interessante, Manuel, Daniel foi um dos poucos municípios no Brasil que tem 3 bandas da sociedade civil em funcionamento e 2 são centenárias. São pouquíssimas. Você podia citar o nome? a Campesina já deve ser centenária também, É certo? o Terra Friburguense e Campesina, que A é... Campesina já deve ser centenária também. Ah, já é, sim. O Manel que a briga lá com o Lumiar em São Pedro só foi político, cartório pra cá e pra lá. Não, futebol, né, Manel? Futebol, porque eles tinham o distrito Não, mas também. aí eles Mas futebol, né? arrumavam tudo para um implicar com o outro. Outra história aí, que estava o meu bisavô, Guilherme Henrique Spitz, e o João Silvério Eringer lá, e aí eles estavam tentando se reconciliar. Aí a banda de São Pedro foi tocar, aí o Eringer, é muito bonita a nossa banda, né? Aí o meu bisavô, parece uma vaca mugindo. Não se acertavam, podia estar boa de lá, boa de cá, mas sempre arrumavam um motivozinho para Eles queriam se brigar. emancipar. Ela quer falar. Eu também sou historiadora, eu estou curiosa para uma questão que eu estou investigando, não sei se é o momento, mas assim, você nessa busca, vocês elaboraram sobre o nazismo, sobre a presença nazista? Sobre nazismo. Presença do Friburgo, nazismo. Friburgo caiu. Aqui em Lumiar, não. Mas em Friburgo, eu acredito que muito nazista tenha vindo para Friburgo, até se passando por suíço, e tenha vindo para Friburgo, porque eu já ouvi falar que tem uma casa em Buri, não sei exatamente onde, que os azulejos não sei se é da cozinha, do banheiro, tem a suástica. Mas reza a lenda que a CEF era um clube nazista. Não, aí não é lenda não. Com certeza, todo A mundo sabe. Sociedade Esportiva Friburguense, Que lá. na avenida, fica lá no alto, e até o tipo de construção é normando, e as janelas elas são feitas de forma que de fora você não vê muito lá para dentro não, mas de lá você vê tudo aqui fora. Era um clube nazista, né? Joana, legal, Joana. A Sociedade Esportiva Friburguense. Isso aí, os historiadores daqui da região sempre discutiram isso. Acho bacana a gente conhecer a nossa história. Isso explica um pouco por que foi criado esse mito, entre aspas, sou descendente dos suíços, mas eu vejo que, se você olhar hoje em dia, a gente não tem cultura suíça na cidade, até porque a gente não tem senso de preservação, mas essa coisa que a gente chama de mito da Suíça, isso vem exatamente por conta dessa época do nazismo.
Porque, na verdade, Friburgo, até antes da Segunda Guerra Mundial, tinha muito mais características alemães, jornais, né, circulando em alemão, os empregados desses grandes empresários, né, que vieram para cá, né, eles até falavam alemão, mesmo que não eram alfabetizados na língua, então tinha uma cultura muito mais ligada à Alemanha do que à Suíça. E por que quando eles foram criar uma cultura, né, para turista e tal, não pegaram alemão? Por causa da língua. Aí o sanatório naval, entendeu? o sanatório naval, né, que é o Hospital Naval de Friburgo, ele serviu de campo de concentração e muitos alemães ficaram presos ali. E uma outra coisa também que a gente tem que tomar um certo cuidado ao tratar da história de Friburgo, a influência alemã em Friburgo não é daqueles alemães de 1824. Que vai fazer 200 anos em maio do ano que vem, né? Estão lá na comemoração. Já são os alemães industriais do começo do século XX, da IFU, Maximilian Falk, da IFU, o Sims da Filó, o Hans Geiser, né? Da Hager, né? Que o pessoal fala Hager, né? Na verdade é Hager, né? Porque é Hans Geiser, né? São as iniciais do fundador. E lá o Cinco, agora é o Espaço Arte, lá em Friburgo, né? A fábrica de rendas arte. Esses alemães é que trouxeram muito a cultura alemã, de muitos falarem alemão, inclusive uma imprensa, jornais em alemão, é dessa leva de alemães, e não a do começo do século XIX, tá? Aqueles se dispersaram aí pelo esse mundo de Deus aí, por esse mato aí. A gente fala que eles, na verdade, assimilaram uma cultura sertaneja, né? Aquela coisa rural mesmo, não ficou cultura. As fechaduras da Volkswagen, principalmente por Fusca, variantes técnicos, eram feitas na água, enviadas para a Alemanha. Você pode ver quando a Indaço ali, a Indaço, onde é o Sesc hoje, né? Ali era uma fábrica de peças automotivas. Tem a área e tem outra, não tem? A Stan? A Stan seguiu a linha da Haga, mas para fechadura, maçaneta, essas coisas. Agora a Haga também fazia. Mas aí Aonde já eram é... feitas as fechaduras? As fechaduras para a Volkswagen eram feitas na Haga, ali onde sobe para um padre. Duas pedras. Não, antes. Você conhece Friburgo? Você saindo em direção ao Bom Jardim, depois daquela avenida larga e Euterpe, Friburguense, aí tem uma bifurcação ali. Ou você segue para Bom Jardim, ou você vai lá para a Unimed. Ali é a Haga, a fábrica fechadura e Haga. Todo Fusca que você abrir a porta, você vai ver por dentro aí escrito Haga. Você comentou, Manuel, você comentou sobre a questão do cemitério aí em Friburgo. Cemitério do Alfamatório. Ali tem 15 lápides de soldados alemães da Primeira Guerra Mundial que vieram e foram tratados e enterrados ali. Joana, se você não tiver oportunidade, vai lá nesse cemitério. Vale a pena. Aonde não? Cemitério Luterano, é ali pra cima do Paysandu. Comunidade Evangélica Luterana. Não tem o Superpão? Atrás do Superpão, ali no morrinho, no estacionamento, Eu vi também. tem a subida do Sanatório Naval, na Marinha, e à direita o cemitério luterano. E uma curiosidade desse cemitério, a discriminação, o preconceito religioso do catolicismo aqui no Brasil, né? Quando estabeleceram a colônia suíça de Nova Friburgo, eram colonos católicos, tá? Depois vieram alguns colonos luteranos para Friburgo. E logo que chegou a Friburgo, o filho do pastor, né, o Frederick Oswald Sauerbrei, o filho do pastor morreu. Não foi permitido sepultar um protestante no cemitério católico da cidade. Tá? E aí, o diretor da colônia cedeu uma área de terra para o pastor Sauerbrei sepultar o filho dele. Ali começou o cemitério da comunidade evangélica luterana, que, para quem não sabe, é a primeira comunidade evangélica do Brasil. A liberdade de culto oficialmente começou em Friburgo
com a vinda desses colonos luteranos. Tá? São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, muita gente fala que é o pioneiro, né, do luteranismo, mas perde para Friburgo por alguns dias. Da distância, né? Os colonos chegaram primeiro em Friburgo para depois o navio. Essa igreja luterana de Friburgo é a primeira das Américas ou é a primeira do Hemisfério Sul? É uma coisa assim. Não sei se é de toda a América, mas do Brasil eu sei que é. Manel, foge um pouquinho do assunto, mas quando ela falou do nazismo, eu lembrei que você contava, eu levo isso para a escola, porque eu sou professora de história também. Eu fico enlouquecido quando eu conto a história. Aquela história do Porcelé e conta para eles da bandeira também dos machões aqui na Pedra Arriscada. Que aí essa a gente volta para o assunto aqui. Ah, o Jean-Claude, né, isso lá em 1820 alguma coisa. Aqui a carta está em 1820, não sei se exatamente ele chegou nessa data. Quando ele chegou em Lumiar, ele botou um bandeirão no alto da Pedra Arriscada. No alto da pedra, para sinalizar aí para os amigos, para quem fosse procurar aonde ele estava estabelecido, onde era a fazenda dele. Ele recebeu uma correspondência da Marinha para ele retirar aquela bandeira que estava confundindo os pilotos lá no Atlântico. O pessoal não estava entendendo o porquê daquela bandeira lá dentro do mar. Porque eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quem está em Macaé, na Praia dos Cavaleiros, quem está em Rio das Ostras, Barra de São João, vê a pedra riscada. Não vê a pedra, porque do lado de lá não tem pedra, é só mata. Mas quem é daqui conhece, vê aquele U, aquele desfiladeiro. Você ali do trevo de Rio das Ostras, da Praia dos Cavaleiros de Macaé, você avista aquilo ali. Você sabe que é Lumiar por causa do... A gente chama aqui de U, né? Que é um pedra riscada. Vamos falar em sal, o Beto falou em sal, o casarão aqui onde está o material de construção, que não era nunca para ser derrubado. Nossa, ali não era, como uma coisa, a gente pediu tanto para não fazer, imagina o próprio material de construção ali dentro dele. Fez muito disso daí lá em Ouro Preto, usar os casarões para fazer várias lojas, ali não era. Ali era muito show, então ali foram as primeiras vendas aqui da região, né? Ali vários campeonatos. Tem foto daquele prédio? Tem na internet. Ali no jornal, o meu pai, depois que pegou do seu finado Moisés, a cerveja, eu na época eu lembro aquela branca pequenininha, depois da Caracu e o Guaraná. Era refrescado no chão com sal grosso, com sal terra. Tinha um tanque d'água assim, no quarto escuro, um quarto sem janelas. E ali você bebia cerveja, você não sabia que marca era, porque o rótulo já saía, mas era o rótulo não saía. Manel, eu me lembro do casarão ali, tempo do seu Moisés, que ele tinha um corredor entre a casa do senhor Avelino com esses galões para refrescar a... E depois construíram, né? Cimentado no chão, né? Mas existe alguma legislação municipal que preserve essas construções? Tombamento, né? Lá em Friburgo, aqui em Lumiar, não sei se atinge. O problema é que o pessoal acaba pulando. Interessante que na esquina do casarão, não sei se você lembra que tinha uma armação de ferro com uma ferradura. Aquilo era para botar a tocha na esquina. As escadas de pedra. Botar a tocha porque aí ela clareava as duas ruas, né? A rua que sobe para a igreja e a rua. E ali foi o primeiro posto de gasolina. Mais de 10 casas. Aqui não foi posto. Mas existe a possibilidade, pelo IFAM, de construir pontos de memória e fazer uma rota nesse sentido. Tem sim, tem cidades inclusive. Aqui na ação rural, né? Foi que dia? Dia 10? Dia 10. Foi inaugurado um ponto de memória da ação rural, né? Lá ligado a... Não, mas aí está aberto a quem tiver alguma história, algumas fotos, alguma coisa. Não, mas ali foi o pontapé inicial, o ponto de memória da ação rural, mas já é um começo, né? Eu achei muito interessante a iniciativa. Aqui já foi ponto de memória também. Não, a gente... Não, aqui é mais da banda, né?
Mas um eco, por exemplo, como na Ilha Grande, você tem um ecomuseu. E você anda pela ilha e tem os totens com a história, as informações. Isso pode ser feito nessa cidade. Como eu estou dizendo de pontos de memória, são vários pontos, né, que agora já deve ter mais de um, que pode aproveitar e fazer essa... A demolição desse casarão, esse que a gente chamava de casarão, né? O Hamilton até fez um bar e botou o nome Bar Casarão, né? Isso, Ele até, eu que tinha o letreiro, ele pediu para botar Casarão com K, né? Ali foi 2 fatores que fizeram a demolição daquilo. Um, do proprietário, o medo de um tombamento. E, de outro lado, o indivíduo que fez a demolição interessado no material da demolição para carregar para ele. Infelizmente, aí Por pouco não foi a meu coisa, pai, nunca sei a coisa aconteceu, né? O negócio que o Eduardo estava fazendo, que o Roberto já estava até ajudando a fazer as plantas, o teto, continuou esse trabalho? Oi? O trabalho que você estava fazendo, você, Eduardo, se lembra, uma época? Não, mas era Francisco, não era Eduardo, era Francisco. Não, mas o Roberto, o irmão do... O irmão dele Ele fez... saiu. Guilherme saiu, Eu só estou aqui. o irmão dele fez um teto, né? O Roberto faleceu recentemente, né? Sim. Fez, voluntariamente, fez toda uma... Só que a gente mal contava com capital para revitalizar a banda, né? Mas está com quem esse material? Está com o Roberto? Tá, Está com o Eduardo? agora você não tá arquivado aqui, né? Está arquivado aqui ainda. Tá arquivado aqui, né? Não sei, Marcela? Fiquei vendo, Já viu né? o trabalho do Roberto Panelcelli, umas plantas, que ele fez um projeto para ter uma passagem ali por trás. Depois dá uma olhadinha. Revitalização aqui da terra. Eu vou ver com a Deide e até com a Marcela sabe se... Eu deixei umas coisas aí, não tinha nada disso não, né? Tinha umas coisas lá em casa, Manuel, eu deixei aqui. a gente nota que o país é eminentemente católico. Que aí o tempo chegou também a receber Santa o prêmio do Catarina, Rodeio Mistura. Espírito Santo, É legal católico. que é isso, organizador. Isso vocês podiam fazer, né? Guardar, contar a história, tem tanto historiador, para ajudar a fazer aqui para a região. Marisa, você falou do Eduardo, porque Eduardo tem um projeto também com o Manel e o Francisco, É um projeto que é, não, esse é de digitalização do acervo fotográfico do Manel, que é enorme. Aqui, isso aqui é só... Não, isso é cópia de impressora, isso né? aqui é só... Mas ele está fazendo... Então ela continua. Tem até que lá buscar com ele, né? Veio lá depois para Brasília, eu perdi o contato. Mas veio a pandemia também? Vou Ele perguntar para ela onde está digitalizando tudo. Eu tenho que ela já deve estar pronta, é que eu perdi o contato do Francisco. Mas Tem que Eduardo eu buscar. tenho, você tem? Qualquer coisa. Tá, não, tá aí também. Então, ó, 2 assuntos para você ver com o Eduardo. O casarão aqui também foi o primeiro a vender combustível, nem gasolina em galão. Eu só lembro do posto de gasolina que tinha na principal ali. Então, eu estou botando hoje no feito. Mas o posto de gasolina primeiro era aqui. Era vender combustível. Aqui, ó. Do lado Aqui, em frente onde era a farmácia, onde tem aquelas garagens na Cíbia ali. lá do Salão do Miguel. Ali Então, é que ali começou. eu lembro de quando era criança. Você tocava manivela? A manivela eu lembro. Era um tocando a manivela, não tinha luz elétrica, tinha Oito bomba. anos eu já trabalhava ali. Fez musculação ali, né, Zé? O primeiro é vender combustível. Primeiro vendeu combustível. Primeiro vendeu no galão aqui, né? Vendia só em galãozinho, né? Depois botaram uma bomba. Mas não tinha luz elétrica, tinha que ser. É, aqui o gaúcho, que tinha combustível no querosene, aqui no lugar não, né? Não, só se fosse o caso da Gibe ou alguém que tivesse carro, Pouca gente tinha carro. comercializar combustível não tinha não. Aqui chamava Pousada do Paulo, tinha só um jeito, nós íamos para lá e depois resolvemos excluir pela UERJ. Mas a gente falando ali do casarão,
o proprietário se deu mal, porque se ele for construir alguma coisa ali agora, ele vai ter que recuar 3 metros em cada uma das ruas. Aquele casarão Ele vai perder quase que a metade do terreno. Mas ele perde por quê? Hã? Perde por quê? Porque você não pode mais construir na beira. Ah, tá, porque era garadinha, Você né? tem que dar um recuo. Estava no muro, aquele casarão era do meu pai. E aí nós estávamos fechando o negócio. Aí entrou a questão do campo, que eles gostariam de levar, mas era tudo conversa fiada. Tudo conversa. Eles queriam levar o campo até a rua. Aí praticamente tiraram meu pai da minha força. Aí meu pai, em conversa com a sua tia, comprou a casa dela para ela fazer a casa nova. Meu pai não tem que voltar para a outra. Então, o interessante é que o casarão ali tinha um pátio interno. Muito bonito. Ele tinha um varandado lá no meio. Para um pátio interno, né? Que era chão de Já tamanho, parei, né? Ela no meio, brincando. Esse pátio interno, não lembro. Eu lembro bem quando Mas a família mesmo, mas era toda espalhada ali em vários lugares, porque tem vários espíritos, ou todos vieram de Lumiar. Olha, Isso é Lumiar. a família Spitz, ela não ela é alemã, veio da Suíça, mas origem alemã, mas não é pioneira. não veio A naquela época, família não. Spitz chegou em lugar comprando terra. Ela não adquiriu terra Eles não vieram naquela dessas leva terras de imigrantes. devolutas aí que os colonos ocuparam. Eu ia perguntar também, a família Klein também não é. Ela chegou comprando, não foi? A Klein não é daquela primeira É, leva de aqui alemães, dentro de não? lugar, sim, lá para baixo eu não sei. Porque meu avô. Não, seu avô, a ele Vila veio- Klein, ele comprou da minha mãe e da minha tia. Isso. Tá? O centro aqui, as terras do centro, ali aquela casa sede que agora virou comércio, tudo foi comprado. Não, o seu avô, aqui dentro de lugar, ele comprou, porque a família Klein não é daqui de dentro. É da. É Pontes Alemães, né, que hoje chamam de Encontro dos Rios, né? Sim. A ponte do encontro. Pô, o encontro é lá em cima, ali é a ponte dos alemães. Inclusive. Era uma ponte de tropa que ligava com a aldeia velha, Silva Jardim. Então esses nomes tradicionais estão morrendo. Ali ele também comprou. Cachoeira da Fumaça, era Cascada dos Frés. Cachoeira da Boa Vista, virou Indiana Jones. Então a tradição vai morrendo. Né? Mas o vovô veio de Bananeira. Aí se instalou em outro destino. Isso. Depois que ele conseguiu, como meieiro, comprar o Pontes Alemão e depois comprar aqui no centro. Ele veio. Ele era de Silva Jardim, né? Isso aí. Mas ele não, a sua família não veio naquela migração alemã, não? Foi uma migração Não, espontânea, tem, individual? Então é que tem 2 clãs no lugar. Tem a linhagem do meu avô e tem a do seu Riverino, que em Da algum Pousada, momento deve Pousada ser... Klein. São duas famílias tudo distintas, são até diferentes. Né? O Riverino Klein em algum E momento o deve Klein é ser complicado, né? Porque Klein tem até em Israel, né? É judeu alemão, né? Então Klein tem Klein suíço, tem o Klein alemão, né? É igual o Elite, E aí- né? Aqui é o primo pobre e... É igual Schwab também, Schwab. Tem Schwab, Schmidt. Schmidt para tudo quanto é lado, Schwab para tudo quanto é lado. Manuel, você falou no início de uma certa rivalidade entre São Pedro e Lumiar. De onde vem essa rivalidade? Tem uma explicação para isso? A sede, para ver quem manda. Tinha domingo aqui à tarde que era briga em todo. É guerra civil? Começava meio-dia até 5, 6 horas. Briga religiosa também. Futebol, Religiosa, deve ter uma coisa. Que é na igreja. que é mais... Não, eu acho que é nessa questão mesmo da briga da sede do distrito, Existia qual era uma- mais importante. E aí, Existia uma rivalidade muito grande da minha família com a família dela. E olha só. Na política. Tá começando a... Na política. É espírito com quem? Era Spitz, Lumiar, era os Heringer, não, os Zeringer de São Pedro e os Zeringer da Manoel. Ó, os Zeringer de Galdinópolis. Já ouviu falar de Galdinópolis? Vai Ererija também. A política, a rivalidade política também, ela existia dentro de Friburgo. Mas política partidária? Política Era partidária. ela E a principal de Galdinópolis é o nome do meu Isso é mais recente. É mais recente.
E essa política, essa Você rivalidade... está falando da época de Getúlio Vargas. Vou chegar lá. O Getúlio Vargas era PTB já nessa época? Eu vou continuar. A política partidária de Friburgo se refletia em Lumiar. Em Lumiar, São Pedro. Porque Friburgo era Galdino do Vale Filho e Dante Laginesta. Isso, as coisas. Dante Laginesta, varguista. E Galdino do Vale, oposição a Vargas. Então isso se refletiu aqui. Os Eringia de Gaudinópolis, eles conseguiram criar um distrito, mais um distrito em Friburgo, em Gaudinópolis. Galdino. Por isso o nome, Gaudinópolis, por causa do Galdino do Vale Filho, que é friburguense de Trajano de Moraes. Ele era político de Trajano, radicado em Friburgo, e ele, como deputado, é o autor do Dia das Crianças, né? O 12 de outubro é do Galdino do Vale. A família tinha uma importância muito grande, ainda existe na Avenida Galdino do Vale. É lá de lá, Galdino do Vale. A casa, a residência dele, que fica em frente àquele posto de gasolina da avenida. Não tem um ponto de ônibus, tem um posto de gasolina na esquina da Fernando Cruzouro? Lá do outro lado tem aquele chalé lindo. Um chalé lindo, com um quintal enorme, telhado de ardósia, não é telha, ardósia, muito lindo. E para quem conhece a MPB aí, tem dois descendentes dele, dois netos dele, que é o Paulo Sérgio e o Marcos Vale. Cantores e compositores são descendentes do Galdino do Vale Filho. Olha o nome, Vale. Tá? Interessante. Voltando aqui para Lumiar, essa questão, não sei se são castas, mas a preservação dos sobrenomes pelas vilas, Vila Moser. Como é que isso veio de onde e algo se preserva até hoje? Isso aí foi a própria família, né? Ali foi uma iniciativa da própria família. Você tem até hoje atividades culturais. É porque eles fizeram isso, né? A gente falava de brincadeira que aquele cantinho ali da lagoa era para ser uma Village Pizza ali de início, apesar da pensão. Era a casa do meu pai, que é aquela casa de esquina ali, Chaneri, que é onde tem agora restaurante. Era tudo ali, só que a família não se unia, igual, por exemplo, os Moser se uniram, sempre se uniram, para fazer alguma coisa assim. Porque que eu saiba, a festa da Vila Moser começou só com eles. Depois é que eles foram abrindo para os amigos e tal, e se tornou algo grandioso. Você, Jalina? Tinha outras vilas. Vila Klein. Tem a Vila Klein. Nem todo mundo juntou e botou nome numa vila, né? Sérgio, ali na Vila Moser, o proprietário, o patriarca, seu Astrogildo Moser, ele partilhou em vida, então isso aí foi importante, porque ele meio que vigiou para não vender, entendeu? Então conservou os filhos na propriedade. E ele era um entusiasta, a família... O ônibus era dele. Ele foi o dono de um dos primeiros ônibus, né, que ligava Lumiar a Friburgo. E ele era muito ligado à igreja e à banda de música. Então, aí criaram o bloco, né, e virou tradição. Então eles se unem ali em função dessas atividades culturais e atualmente é o bloco, né? Então aí fazem a festa, virou tradição. E como todos ali são irmãos e descendentes dele, eles criaram o nome Vila Moser. Porque na verdade aquele logradouro ali, o nome antigo era Barra de São Pedro. Porque é onde o Rio São Pedro deságua no Rio Boa Esperança. Então, antigamente, alguns falavam Barra de São Pedro. Mas com a criação, o letreiro lá da vila se tornou importante. Hoje,
tudo ali é Vila Moça. Mas o Manel, eu quando vivi a época que estava a emancipação do distrito, São Pedro é muito diferente de Lumiar. O povo ali, eles gostam dessas emancipações. Tem gente de São Pedro que quer, não sei se ainda quer agora, se emancipar de Friburgo e se juntar com o Jardim. Sempre eles têm uma... Essa rivalidade, uma Maria, coisa, você que vive lá, você já deve ter... Ela é maior de São Pedro em relação a Lumiar do que de Lumiar em relação a São Pedro. Eu acho que é o espírito. Se importa muito com isso. Eles essa briga que não queriam pertencer a Lumiar. É porque a Porque o sede pessoal era aqui, falava né? São Pedro de Lumiar, São sede Pedro não é, foi lá. São Pedro não é de Lumiar, São Pedro é Aí de tiraram Friburgo. tudo que era de Lumiar, né? São Pedro de essa briga política e Lumiar fez com que a energia em uma localidade um pouco grande, que era a questão do Lumiar, foi o último local do estado do Rio a chegar a energia por causa dessa briga política. Nós tínhamos luz em Cascata, nós tínhamos luz em Barra Alegre, Santo Antônio e no Estuqui. Aqui não chegava por essa briga arena que ele devia. Eu lembro que na época, eu sei de uma história que o Manel pode saber, não sei se você lembra aqui, Feliciano Costa era um político negro, não é isso? Sim. E tinha o seu Valdir, Doutor Valdir Costa, que era, então, ele foi muito maltratado aqui num comício. E parece que ele namorava uma moça que era da escada, era isso? E na época ele ganhou para prefeito. Não sei se isso daí é lembro. Qual, Feliciano? Várias vezes. Ganhou não, a primeira vez que ele ganhou. Então era para ser construída essa ponte aqui do centro. Essa ponte era de madeira. E por briga política, ele deixou de construir essa ponte, foi construir por isso aquela ponte de... Depois de ser branca, né? A ponte dos Sabe Maçons. a ponte branca lá? A gente chamava de ponte dos Uma Maçons ponte para ali. beneficiar um proprietário. Um proprietário deixou de construir perto Não de uma ponte aqui. E a outra ponte ali do Ribeirão, ela tem o mesmo modelo, O foi mesmo construída modelo. na mesma época. E deixou de construir, é mais ou menos por aí, né, Mané? Nossa, Briga política. A política partidária, ela atrasou muito a região, sabe? A rivalidade política, UDN, PSD, depois a Arena MDB, um fazia ou queria fazer, o outro estragava e a gente, isso aí prejudicou. E essa rivalidade continuou desde após a ditadura militar, civil-militar, essa rivalidade? Ainda continuou. Continua. Vai continuar na rivalidade política. até a década de 60, até antes da ditadura, mas a rivalidade era bem forte, porque depois da ditadura, né, aí teve a reforma partidária, né, a UDN virou Arena, né, e o PSD virou MDB, né. Aí depois que teve uma nova reforma partidária que veio o P, aí todos tinham que ter P, né? Partido. PMDB, PT, PDS, né? A Arena virou PDS. Daniel, eu perguntei aquele negócio do Pedro, porque eu conheço uma história também de que o nome de São Pedro do distrito tem a ver com a questão da cessão das terras por ele. Claro que a gente faz alusão ao santo, mas foi uma homenagem a Dom Pedro. Homenagem a Dom Pedro. E aquela igreja é uma das primeiras igrejas aqui da região, né? Aquela igreja. A igreja de São Pedro é o primeiro templo católico de Nova Friburgo. Tá? Não é a primeira igreja, porque a primeira igreja é a igreja da colônia, embora não tivesse um templo erguido. Mas o templo, a construção, é o primeiro templo católico. Então essa igreja de São Pedro é Ele mais antiga do que mais a antigo do que a a matriz. de Friburgo. A primeira edificação católica, assim, o primeiro templo definitivo. Porque lá em Friburgo tinha lá uns barracões, lá onde se celebrava a missa, mas a construção da catedral, ela é posterior à Capela de São Pedro. O engenho de café que estava ali construído onde é o material de construção do carrinho, ali era o engenho de café. E ali, depois do engenho, ficou para ser a luz de engenho, tinha a turbina. É porque a mesma água que movia o maquinário para pilar o café, para descascar o café,
Depois meu avô instalou um gerador de luz, que foi um dos primeiros do estado do Rio. Esse gerador de luz, com turbina na água. Aí São Pedro fez aquela usina lá, que era uma luz boa naquela época. Uma luz boa. Aí aqui no Miar instalaram um gerador diesel, gerador a óleo diesel. Então aí ficava 6 horas da tarde, era o Juca lá do mercadinho do Juca, que era o manobrador que ligava e desligava o motor. Ficava todo mundo de prontidão. Na hora que ele ligava o motor, o pessoal ia passar roupa no ferro elétrico e ia tomar banho de chuveiro elétrico. Aí a luz. Ô, Manel, quando teve a pandemia, a gente não tinha televisão. Aí o Naim e a galera, eles ligaram o gerador e a gente... Não, pandemia não, foi na tragédia. Pandemia não, a tragédia, que é outra. Aí a gente ia lá pra casa do Naim, aí ligava lá o gerador, aí todo... Para poder ver a novela. Para poder ver o que tinha acontecido. Jornal Nacional, Essa época do gerador, a minha madrinha ele falou, ainda piscava. Piscava, você sabia que tinha que desligar tudo que eles iam Piscava, você não não sei se o pessoal aqui tem algumas pessoas que eu sei que são antes da tragédia. Não, e antes da tragédia de Friburgo, ainda teve a história dos 2 buracos, né? As 2 cadelas que nós ficamos isolados aqui. A gente tinha que ir para Friburgo por Vargem Alta. Nós ficamos, ó, na época da tragédia, ainda deu para ir pelo Alto 50, porque já tinha acesso a Friburgo. Mas na época do buraco, não. Uns falavam, era o buraco da saudade, né? E o outro buraco, sei lá, era do prefeito ou era do governador. Você perguntou sobre o telefone, alguém pegou o telefone que é um do vovô. Então, primeiro começou no posto de gasolina. Começou no posto de gasolina, lá embaixo. Aí o Ângelo lá, acho que não quis continuar com aquilo, o vovô falou, não pode parar. Inclusive aquele poste comprido que tem ali, quase na esquina ali do final da calçada do bar do vovô, aquele poste é do vovô. Ele é que comprou com o recurso dele para botar a antena, que era a antena, telefone via rádio. O Varabão também, ele sabia, ele quer salvar a gente. Aquele poste que o vovô fala, isso é eu. Manel, ele trocava os cheques pra gente quando veio passear e deram o banco. Ele fazia de tudo, gente. Bom, pessoal, botou um monte de cabine. já tem 1h30 que a gente está aqui batendo papo com o Manel. Agradecer ao Manel a presença dele, a disponibilidade de ter vindo aqui. Agradecer também a presença de todos. E eu sei que o papo está muito animado, mas sem querer ser chato. O Manel está com disposição para continuar conversando. As considerações finais. Eu recentemente tive uma internação hospitalar com pneumonia, então eu gosto de falar, mas ainda... Segura a onda. 200 anos, né? Deixa vocês falarem, troquem ideias aí. O forró, faltou falar do forró, como que surge? Lá em São Pedro eles falam que era que os mercadores vinham com o cavalo, trazendo as coisas diferentes, a gente fazia uma grande festa. Quando esse povo vinha, aí tinha o forró. Tradição dos sanfoneiros. Sanfoneiros, aqui em Lumiar, onde era São Rural, ali tinha um barracão, né? E a dona Maria Moda, além de ser acordeonista, né? Ela era sanfoneira, e ela promovia lá essas festas para o pessoal se divertir, dançar, a comunidade, mas ela ficava vigiando. Se dançasse um cadinho agarradinho, desse umas pegadinhas de coxa. Providência, né? As palmas da Providência? Oi? Divina Providência que chamava? Não, do lado da Divina Providência. Agora, recentemente, que eles tiraram as últimas colunas que tinham lá, né? Do barracão.
E o barracão tinha palco, tinha teatro, tinha diversas manifestações. Aí agora é aquele galpão, né? Mas ali era mais aconchegante, né? Embora que Mamãe conta. Grande carnaval, né, Marcos? Tinha até os camarotes. Manel. Mamãe conta que aquilo ali, ela era criança, mas ela lembra que o pessoal dançava forró, mas era terra batida. Então o pessoal subindo. Não, ela diz que subia um poeirão, de vez em quando o pessoal ia com um balde, assim, não sei se era de xarope, ia jogando. Não era terra batida não, mas dava um poeirão danado. Aí tinha que ir com um balde jogando uma água assim, pra baixar um pouquinho a poeira. Ei, Lu, uma parte era cimento liso, a outra parte era crespo. Então aí ali é que grudava muito a terra, né? Também tinha muito baile, gente. né? Baile nas Então